né? E o que é o despertar? Vamos lá. Despertar espiritual é a gente começar a despertar a nossa consciência para a divindade que há dentro de cada um de nós. Por exemplo, você começa a entrar naquele processo de se conhecer mais, de entender de onde veio, para onde vai. E esse despertar espiritual, que você já sabe todo o conceito, nos levam para alguns questionamentos. Muitas vezes a pessoa está no processo de despertar da consciência ou despertar espiritual e não sabe por quê. Porque ela está no movimento de, por exemplo, de catarse, de ficar se questionando: o que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu objetivo de vida aqui? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava me perguntando: nossa, gente, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual que é o meu objetivo aqui? Eu me questionava bastante quando eu era pequeno, mas esses questionamentos, eles, com o passar dos dias, eles sumiram. Porque criança, você já viu, você começa a fazer uma coisa, outra, brincar, encontrar com amigo e tal. Então esses questionamentos, eles se evaporaram, mas eles voltaram com muita força na minha vida. E se você me perguntasse 10 anos atrás: Pedro, você consegue se enxergar daqui 5 anos, daqui 1 ano? O que você vai estar fazendo daqui 1 ano? Eu viraria para você e falar assim: eu não tenho a menor ideia do que eu estaria fazendo, do que eu estarei fazendo daqui 1 ano, daqui 5 anos, o que eu farei daqui esse tempo. Porque eu estava nesse processo de: poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? E foi o despertar espiritual que me trouxe aqui onde eu estou hoje. Acho que a grande maioria de vocês já conhece um pouco da minha história. Eu passei por um processo depressivo. Eu estava depressivo, eu fiquei depressivo por aproximadamente, sei lá, uns 10 anos da minha vida. E não sabia. E nesse período eu achava que era normal. Era normal, porque eu venho de uma cultura oriental que isso era normal, e para mim era normal. Então eu não achava que eu era depressivo, que a depressão havia se instalado em mim. Eu só fui descobrir que eu estava com depressão mesmo quando eu comecei a ter pensamentos suicidas. Que as coisas deixaram totalmente de fazer sentido aqui. Gente, o que eu faço aqui nesse mundo? E quando eu comecei a trilhar meu caminho rumo à cura da depressão, e não é minha, é depressão. Não apeguem, não se apeguem a depressão é minha, não, a depressão não é sua. Você está depressivo, você está deprimido, você está ansioso, mas ela nunca é sua. As doenças nunca são nossas, elas nunca são suas. Tá? Elas estão com você neste momento, mas elas vão deixar de estar. E o que acontece? Nesse meu processo, eu comecei a me questionar bastante. Gente, não faz sentido. Eu gosto muito de tecnologia, eu venho da área de tecnologia. Eu faço coisas que eu gosto, mas não brilha os olhos. Sabe aquela coisa de: nossa, que gostoso. O que eu faço, né? Aquela coisa assim, que nem você. Eu estava lendo aqui um comentário, eu me perdi um pouco. Bom, mas sabe aquela coisa que você conversa e fala, e você entende o que você está falando e gosta do que você faz? Vou dar um pouquinho a luz aqui para ficar melhor aqui, para tirar um pouquinho a sombra do fundo. É o que eu faço hoje. Eu converso com vocês, é uma coisa tão gostosa falar das coisas que eu sei, do que eu não sei, das coisas que eu percebo, do que eu não percebo. É uma coisa muito gostosa e é gratificante para mim falar isso para vocês, trazer a experiência que muitos de vocês não possuem hoje, trazer um conhecimento que muitos de vocês não possuem, para ver vocês crescerem e aprenderem comigo. Isso é gratificante. E o que eu faço hoje está totalmente alinhado com o meu propósito de vida. E o despertar da consciência me trouxe isso. E a partir do momento que eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a fazer terapia holística, passar por sessões de terapia holística, a partir do momento que eu conheci algumas técnicas, que eu fiz cursos, né, para poder atender as pessoas. Mas a princípio eu fiz os cursos para me curar. E quando eu comecei a cuidar do meu campo energético, eu comecei a ficar mais alinhado com quem eu era. Eu comecei a descobrir, a entender o que eu estava fazendo aqui. E foi uma coisa muito natural eu perceber que a terapia holística, o cuidar das energias, ou trazer essas informações do mundo espiritual para as pessoas, é o que eu gosto de fazer. Trazer esse conhecimento, essa sabedoria milenar para vocês. E isso veio aos poucos. Então foi uma coisa muito... eu comecei a andar por um caminho e ele foi se desenhando ao longo do tempo. E é isso que o despertar espiritual traz para a gente. Você começa a cuidar de você, você começa a ter consciência do ser divino que há dentro de você, você começa a trilhar um caminho que chega uma hora que você fala assim: essa minha profissão aqui não é a que eu quero.
Isso que eu faço hoje para ter os meus rendimentos financeiros, eu não quero isso daqui para mim hoje. Porque propósito de vida é isso. Né? Você estar trabalhando com aquilo que a sua alma deseja. Isso é propósito de vida. E a sua alma deseja, por exemplo, eu quero trabalhar com vendas. Mas vender o quê, Pedro? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu vendo. Se você me der uma geladeira, eu vendo geladeira para um cara que mora lá no Polo Norte. Ótimo, mas você vai vender o quê? O que você gosta de vender? O que você gosta de fazer? Que tipo de produto que te chama atenção, que você vai ter orgulho de vender? Entendeu? Então você está meio que já alinhado. Se você tem esse dom de vender, você já está alinhado, mas parece que falta alguma coisa. Então o que eu vou vender? Eu vou vender conhecimento? Eu vou vender produtos esotéricos? O que eu vou vender? Eu estou falando de produtos esotéricos e conhecimento, que é muito a minha área. Mas o que você vai vender se você é um bom vendedor? E quando você começa a trilhar o caminho seu do despertar espiritual, essas informações começam a chegar de maneira sutil, você nem percebe. Quando vê, você trilhou um caminho que você está trabalhando, vendendo um produto que você ama, que você gosta, que você indica, que aquilo lá faz muito sentido para você.